Você sabe o que é um médium falante ou psicofônico? Olá, bom dia! Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e esse é mais um podcast Café com Espiritismo. Estamos refletindo sobre as lições do livro Seara dos Médiuns de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. E hoje iremos ler o texto 27, intitulado Palavra. Para melhor aproveitamento desta lição, iremos dividi-la em 2 episódios do Café com Espiritismo. Hoje teremos a primeira parte. Como todos os textos do Seara dos Médiuns, Emmanuel, antes de tecer suas palavras, faz referência a uma questão do livro dos Médiuns. Dessa vez, ele cita a 166, que fala sobre os médiuns falantes. Allan Kardec escreve assim, abre aspas, os médiuns audientes que apenas transmitem o que ouvem não são, a bem dizer, médiuns falantes. Os médiuns falantes, as mais das vezes, nada ouvem. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. Fecha aspas. Kardec então começa a dar algumas características dos médiuns falantes, também chamados de psicofônicos. Abre aspas. O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado em estado normal, raramente guarda lembrança do que diz. Em suma, nele a palavra é um instrumento de que se serve o espírito, com o qual uma terceira pessoa pode comunicar-se, como pode com o auxílio de um médium audiente. Nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médium falante. Alguns há que têm a intuição do que dizem, no momento mesmo em que pronunciam as palavras. Fecha aspas. Como toda faculdade mediúnica, existem várias variações de psicofonia, mas podemos dividir em 3 principais: psicofonia sonambúlica ou inconsciente, psicofonia consciente ou intuitiva e pneumatofonia ou voz direta. De maneira bem rápida e resumida, vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Na psicofonia sonambúlica ou inconsciente, o médium não se recorda de nada do que foi dito. Ele fica numa espécie de sono profundo. Já na psicofonia consciente ou intuitiva, o médium se recorda do que foi dito. O pensamento do espírito passa pela mente do médium, que tem consciência de tudo o que está sendo dito. Alguns médiuns, não raros, são semiconscientes, ou seja, oscilam entre os 2 tipos de psicofonia descritos anteriormente. E na pneumatofonia ou voz direta, é quando a comunicação, a fala, acontece sem que o médium fale. São gritos, sons vocais, palavras ou até mesmo mensagens inteiras, ouvidos como se fossem no ar, do mesmo jeito que os espíritos podem produzir ruídos em objetos, por exemplo. Quanto a isso, Allan Kardec nos faz um alerta no item 150 do Livro dos Médiuns. Ele diz: devemos, entretanto, preservar-nos de tomar por vozes ocultas todos os sons que não tenham causa conhecida, fecha aspas. Ou seja, em outras palavras, temos sempre que ter o senso crítico para não sair por aí achando que todo ruído é uma manifestação mediúnica. A verdade é que, assim como todas as faculdades, a psicofonia é uma bênção para a comunicação entre os 2 mundos, encarnados e desencarnados. Nas reuniões mediúnicas, é através dela que muitas vezes o dirigente ou dialogador consegue conversar de uma melhor forma com o espírito em sofrimento e o envolver através de palavras de paz, amor e esperança. E é sobre isso que Emmanuel vai nos chamar a atenção nesse texto, sobre a importância da palavra para todos nós. E o benfeitor diz assim, abre aspas, quando te detenhas na apreciação da mediunidade falante, pensa na maravilha do verbo, recordando que todos somos médiuns da palavra. A glote vocal pode ser comparada à harpa viva, em cujas cordas a alma exprime todos os cambiantes do pensamento. E sendo o pensamento onda criadora a integrar-se com outras ondas de pensamento, com as quais se harmoniza,
A fala, de modo invariável, reflete o grupo moral a que pertencemos. Veículo magnético, a palavra dessa maneira é sempre fator indutivo na origem de toda a realização. Com ela propagamos as boas obras, acendemos a esperança, fortalecemos a fé, sustentamos a paz, alimentamos o vício ou nutrimos a delinquência. E isso acontece porque, em verdade, nunca falamos sozinhos, mas sempre retratamos as influências da sombra ou da luz que nos circulam o âmbito mental. Fecha aspas. O médium, como diz nossa querida irmã Sheila, é um enfermeiro do espírito. E nesse caso podemos entender por espírito não só o que se comunica através de nós, mas todos também que estão à nossa volta e até a nós mesmos. Entender que, como dizem popularmente, a palavra tem poder é uma realidade, pois como nos falou o nosso Mestre Jesus, a boca só fala do que está cheio o nosso coração. Na próxima semana, vamos continuar a leitura do texto de Emmanuel e refletir mais sobre a importância da palavra em nossa vida. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.